Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação e corte da imprensa falando um pouquinho sobre Filipe Luís, sobre ele acertar o contrato e renovar com o Flamengo. Hoje é a data limite, né? Ou até amanhã, desse domingo para segunda. Vamos ver o que Pilhado e outros comentaristas falando sobre isso aqui. Então, assista até o final e não perca nada sobre o Mengão, as informações de última hora. Então, sem mais enrolações, fica agora, galera, com o vídeo. Notícia exclusiva sobre a situação do Filipe Luís com o Flamengo. A resposta vai ser dada hoje à noite ainda, ou hoje de madrugada no Brasil, que seria amanhã de manhã na Europa. Então, falei com fonte fortíssima, tá? Dentro do Flamengo. E a resposta do Filipe Luís vai ser dada hoje à noite ou no Brasil, hoje de madrugada, que seria de manhã na Europa. O Flamengo tem sim, ao contrário de muita coisa que está sendo falada nas redes sociais, na internet, o Flamengo tá confiante, tá? De um desfecho positivo, de uma renovação com o Filipe Luís. O José Boto tomou as frentes, está conversando diretamente com o Filipe Luís, com o staff do Filipe Luís. Então, o que foi passado para mim é que o sim ou o não, a resposta do Filipe Luís para o Flamengo vai ser dada até hoje à noite ou madrugada no Brasil, já que está sendo tudo resolvido na Europa. Estou apurando aí tudo sobre essa situação. A gente já trouxe várias notícias exclusivas, inclusive a proposta do Flamengo para o Filipe Luís e agora essa, ou seja, a novela está próxima de um final. Hoje à noite, madrugada, no máximo de manhã cedo, Filipe Luís já vai ter dado uma resposta e assim uma confiança no Flamengo. Assim, uma confiança de que vai ser um desfecho positivo, ao contrário de muitas notícias que eu tô vendo, que já tem gente perdendo a confiança. Dentro do Flamengo, não. Dentro do Flamengo, há sim uma confiança de que Filipe Luís vai renovar com o clube. Mais uma exclusiva do Pilhado, pode anotar. Hoje à noite, madrugada, ou no máximo de manhã cedo, porque é de manhã na Europa, já vai ter uma resposta do Filipe Luís pro Flamengo. Seguinte, ó, matéria do Pedro Ivo Almeida. Tá no espn.com.br. De hoje também, hein, pessoal? Estamos estourando, hein? Tudo lá no espn.com.br envolvendo essas negociações do Flamengo. Quais os valores que ainda travam a negociação do Filipe Luís e do Flamengo? Ozinho, a matéria aqui do Pedro Ivo fala o seguinte, ó, o Flamengo ofereceu, aí eu vou ler o que tá aqui na matéria, que é o valor, tá? 2 milhões e 200 mensais ao Filipe, que aceitou a proposta. O problema é que o clube entende que esse valor também contemplaria os auxiliares, o Ivan Palanco e o preparador físico, o Diogo Linhares. E aí o Filipe discorda. Então, segundo a apuração da ESPN, é que o Filipe quer esse valor de 2.200 para ele e que o Flamengo arque com os salários dos outros auxiliares, né, do auxiliar e do preparador físico em uma outra conta, e o Filipe entende que não. Deixa eu tocando a bola pro Zinho, complementando, quero deixar uma colocação para ele, porque conhece o mercado, já foi dirigente, jogou bola, conhece o mercado profundamente, parte interna. Olhando o mercado atual, é óbvio que alguém no Flamengo olha quanto ganha o técnico mais bem remunerado do país e pensa se ele acha que ele merece isso ou não. O Filipe tem que cobrar alguma coisa parecida com o que ganhou o Abel? Então eu vou só completar a matéria aqui para já embasar a resposta do Zinho, tá? Esse valor dos outros dois auxiliares chegaria no total a R$400 mil, tá? Contando os dois. Então é esse o valor que trava. E aí fazendo a comparação em cima do que você perguntou, Birner. O Tite ganhava no Flamengo 2,5 milhões. E o Abel, segundo a matéria, recebe no Palmeiras 3 milhões por mês, Zinho. Ou seja, o Filipe Luís pode olhar para o salário do Abel, chegar lá e falar assim, olha, mereço mesmo? Eu acho que ele não tem que olhar para o salário do Abel, ele tem que olhar pelo que ele representa e o que ele acha que ele merece ganhar nesse clube que divulgou a nota desse faturamento, que esse faturamento só veio pela competência dele de fazer o time ser campeão de quase que tudo, né? Da Copa do Brasil, que ele estreia substituindo o Tite, ganhava 2,5 milhões,
é ele que começa dali até hoje, ganhando todos os títulos, fazendo o Flamengo ir lá também para a Copa do Mundo de Clubes, que ganhou uma fortuna também, ele ajudou. Então, assim, nada mais justo que ele também ter a sua valorização. Eu acho que ele tem que olhar muito para o que ele conquistou com o clube, o que ele representou para o clube, mas ao mesmo tempo, eu acho que ele tem que também entender que hoje ele atingiu esse nível porque o Flamengo proporcionou isso para ele quando ele começou lá na categoria de base. Quem abriu as portas para ele no Sub-17 foi o Flamengo, para lapidar e moldar ele para ele chegar até agora. Um bom senso, um consenso seria para mim o ideal. Acho que ele é o treinador que tem que continuar no Flamengo, na minha opinião. Felipe Luiz é o treinador que tem que continuar, porque eu acho que ele, com mais uma temporada, mais lapidado, mais cascudo, o Ancelotti, se não permanecer na seleção, pode ser uma grande chance para ele. E o Flamengo pode proporcionar isso para ele. É o meu entendimento como um profissional da área. Eu não estou aqui para pautar se merece, se não merece, se está muito a pedida dele ou se o Flamengo não está valorizando. Eu, no lugar dele, tentaria um acordo. Acho que ele tem que ser bem reajustado. Porque, se não me engano, o salário dele era de 200, 300. É um bom salário, é ótimo, é sensacional. Só que ele está no maior clube, no que tem mais dinheiro, no que ganhou tudo. E é o momento dele ter uma valorização. Compreendo isso. Mas acho que ele também poderia dar uma ajustada, porque para a carreira dele, se ele não vai para a Europa agora, e acho que ele não vai para a Europa agora, ele ter uma temporada no Flamengo novamente vitoriosa, ele pode ser o novo treinador da seleção brasileira, pós-Copa do Mundo, se o Ancelotti não permanecer. Eu, tendo uma gestão da minha carreira, pensaria nisso tudo para finalizar esse acordo com o Flamengo, porque ele não vai para o Atlético de Madrid agora, ele não vai para um outro clube na Europa que vai proporcionar para ele o que o Flamengo está proporcionando. Então, um acordo seria o melhor para ambos os lados. Só lembrando, em cima do que o Zinho estava falando, que o Felipe, neste momento, ele não tem a licença para comandar uma grande equipe na Europa. Uhum. Ele não tem a licença. Uhum. Ele precisa do quê? Ou fazer os cursos lá, na UEFA, ou ele ter 3 anos como treinador profissional. Então, é algo de um time profissional, é algo que ele ainda não tem. O que eu fico na dúvida o Flamengo aceita a proposta do Felipe. Perfeito, eu concordo com o Zinho. A tendência, se não houver acomodação no elenco, isso é sempre um desafio, mas com o padrão que o Flamengo construiu de comportamento diário, isso é mais difícil acontecer. A tendência é que o Felipe seja um treinador ainda melhor ano que vem, que o elenco seja ainda mais forte, que alguns jogadores que não tinham títulos de Libertadores agora têm, que jogadores que não estavam acostumados a jogar essa competição com o perfil dela, o jogo mais brigado, vão estar mais acostumados, ou seja, tem tudo para o Flamengo ser ainda melhor no próximo ano, não sei se vai ganhar, mas para ser ainda mais forte. A minha questão ali se o Flamengo aceita isso, o Felipe, pelo que eu li em notícias anteriores, ele quer alguma cláusula de rescisão no caso de eventualmente receber uma oferta. Cláusula baixa. A cláusula baixa. É isso. O Flamengo pagando o que o treinador quer, atendendo ao que o treinador deseja, tem que aceitar uma cláusula dessa também? É como é o Abel no Palmeiras. Não tem multa para nenhum dos lados. É a mesma situação. É que aí é uma situação muito mais confortável, sabe por quê? Porque ninguém vai pagar por Abel que o Palmeiras paga na Europa. E a pedida do e o Felipe não é nenhum absurdo. E o Felipe, por incrível que pareça, eu tenho certeza que o mercado europeu olha para o Felipe com mais, não vou dizer para contratar, mas com mais atenção do que olha para o Abel. Também imagino. O Abel deve ser Benfica, Porto, talvez, clube grego, turco. Já o Felipe acho que tem um olhar diferente. Quem sabe Espanha lá na frente, sim. Quem sabe Itália lá na frente. Sabe o que eu acho mais doido dessa história? Que o Felipe Luiz ele ganha o mesmo que o Guanais. O técnico do Flamengo hoje recebe o mesmo que o técnico do Mirassol. Vocês repararam nisso? Mas eu acho que isso ele merece um aumento. Ele merece, porque ele não está pedindo. Dentro do mercado do futebol brasileiro, ele não está pedindo nenhum absurdo. Isso é mérito do Felipe, que é um cara que apostou no seu trabalho, no clube. E eu acho que é essencial que a gente diga isso. A personalidade que ele mostrou para manter jogadores, fazer trocas e lidar com situações difíceis durante o ano... Com certeza. Não foram de um iniciante. Não foram. Parecia alguém que está ali há muito tempo e que era muito grande. E outra, tem uma coisa assim que me pega muito, que é o seguinte. O Flamengo
terminou o ano jogando muita bola. Muita bola. Foi um trabalho construído de um pouco mais de um ano. O Felipe um pouco mais de um ano. Começou em outubro, né? Outubro para novembro do ano passado, de 2024, e o ano inteiro de 2025. Não é fácil chegar a esse nível de futebol. Fazer o time encaixar, fazer os jogadores entenderem os conceitos do técnico, estabelecer dentro do ambiente de trabalho uma conduta onde todos se portem de forma correta. O Flamengo tinha muita dificuldade com isso. Apostar na saída do Gabigol. Sim, fiz parte desse processo. Não, porque antes a discussão era Gabigol e Pedro tem que jogar junto. E outra, nesse período ele perdeu o Gerson, que era o principal jogador do time. Bem lembrado. Então, tudo isso você consegue com um trabalho muito sério, muito focado e muito competente do Felipe Luiz. Gestão de elenco e da parte técnica, tática. O Flamengo chegou no nível... Isso não se consegue só com dinheiro no futebol. O próprio Flamengo sabe disso. É possível você ter dinheiro, contratar grandes jogadores e não construir uma unidade. Flamengo e Olímpia, Flamengo e Penharol. Para dar um O exemplo. Flamengo passou por exemplos assim recentemente. Não adianta só você pensar em gastar com o jogador. Para manter esse time fechado, organizado, equilibrado, consciente do que tem que fazer em campo, esse é o trabalho do técnico. Não estou dizendo que se o Felipe sair e outro técnico chegar, não vai conseguir isso. Mas, naturalmente, deverá demorar um tempo maior para conseguir isso. E o Flamengo pode sofrer um pouco ao longo da temporada. Agora tem uma outra questão. Ou não conseguir. Sim, e até por conta disso tem uma outra questão. A gente abre o programa falando que o Flamengo está disposto a oferecer até 30 milhões de euros para um jogador. E sem contar a live dos 2 bilhões. Né? É para ter esse impasse de 400 mil por mês? Mas faz parte da negociação e... Exatamente quando a gente tem essa notícia... Então, mas já teve a negociação. Não, eu quero 2.200, beleza, fechou, tal. Não, mas agora os 400 mil é você que paga, não é você que paga. Que é para os auxiliares. Eu acho que... Não é para chegar e falar assim, tá bom, é esse o problema, então não temos mais um problema, Eu espero que todo dirigente de clube... Principalmente no clube que ainda se mantém no modelo associativo, trate o dinheiro do clube como se fosse o do próprio bolso. Tá. Então negocie até o último centavo, mas não perca o técnico de nenhum jeito. Então, para mim isso não é um problema. Essa notícia para mim é um indício, inclusive, de que ele vai renovar. Você Porque tá vendo pouca diferença. Você acha que a diferença é mínima diante do que o Flamengo tem de capacidade? Agora, se o Flamengo perder o Felipe Luiz por esse valor e não tiver um grande técnico para substituí-lo, então, mas aí é um erro enorme. Mas aí a parte da negociação, olhando do lado do Flamengo, é essa. Ele vai perder para quem? Quem que vai contratar o Felipe? Vai fazer o curso dele para poder adiantar aí da Europa. Não que os clubes não queiram, Felipe. É claro que querem. Mas a questão é pagando esse valor. O Jorge Jesus saiu do Flamengo e está com portas abertas até hoje. Eles cheguem a um acordo, Bruno. Isso. Ô, Bruno, por isso, para ambos os lados. O Felipe não tem um mercado europeu nesse momento, pelos custos. No Brasil, nenhum clube vai pagar o que o Flamengo está nesse momento negociando com ele. Mas, por outro lado, o Flamengo também, antes de querer contratar um jogador de 30 milhões, contratar o outro de 20 milhões, a prioridade é renovar com o treinador que já fez esse time ganhar, que já fez esse elenco que está hoje ser campeão de tudo. A grande prioridade do Flamengo também é essa. Então é uma questão, primeiro, de priorizar essa renovação, porque vai ser bom para o Felipe Luiz. O próprio Felipe Luiz, para mim, esse contrato está praticamente feito. Não tenho essa informação, mas assim, esses detalhes vai ser resolvido. Porque não vai ser bom nem para o Flamengo, nem para o Felipe Luiz. O Flamengo não vai contratar um outro treinador desse nível por menos do que esse valor que está sendo pedido. Exato. Não tem. Então, assim, é melhor sentar os dois, resolverem logo isso, para depois saber qual os jogadores pontuais eles vão contratar para reforçar esse elenco que já é o melhor. E o Felipe Luiz não vai comandar nenhum outro time com essa capacidade que ele tem no Flamengo hoje, Eugênio. Aqui no Brasil, não. E fora do Brasil ele não pode? Nesse momento? Ele pode fazer esse processo, como foi colocado. E ficar um período de ir fora. para a Europa, faz os cursos, de repente lá ele pode trabalhar como auxiliar. Pode. E até tirar as licenças e pegar um clube por lá, pode.
tirar esse tempo para ele. Aí vai caber a ele tomar essa decisão. Talvez seja mais interessante do que assumir um outro clube no Brasil que não permita a ele ter o mesmo sucesso que teve no Flamengo. Porque ele pode também assumir um outro clube no Brasil que não vai pagar esse mesmo valor. Não tem menor Porque o preço vai muito de acordo com a cara do cliente também, né? E eu não posso pedir ao Mirassol o mesmo salário que eu peço ao Flamengo. Não, mas ele poderia pedir para quem? Aqui no Brasil, para ninguém. Pro Palmeiras, que não vai mudar agora, pro Cruzeiro, que também não vai mudar, pro Botafogo, que ele não vai. Então, aqui ele não tem mercado. Tem muitos pode ter mercado, ele pode dirigir qualquer um desses com um valor salário menor. perto. Tem. Enzinho, hoje esse mercado aí tá absolutamente inflacionado. Por isso que o que o Felipe pede não é nenhum absurdo. Muito. E também é verdade que o que o Flamengo ofereceu de valorização, também não é que o Flamengo não tá valorizando o treinador. O Flamengo tá aí muito. Não é, Zinho? Sim. Assim, vai ser muita surpresa para mim se essa negociação não terminar com um final feliz para ambos os lados. Vai ser muita surpresa, porque o Felipe Luiz, ele é vitorioso, eu volto a dizer, para mim ele pode ser o futuro técnico da seleção brasileira, muito potencial, respeito muito o trabalho dele e a forma que ele administrou, né? Erro aqui, erro ali, todo mundo comete, então acho que ele é muito competente. Mas eu acho que assim, para a carreira dele seria muito importante ele fazer pelo menos mais essa temporada no Flamengo. E para o Flamengo também. Claro. Não tem nesse momento ele buscar um treinador para gerir esse grupo como o Felipe fez. Em cima aí, o campeonato já começa agora aí, em janeiro já tem campeonato, já tem decisões. Então assim, eu acho que para mim não tem o porquê de ambos os lados não cederem um pouquinho. O Felipe Luiz tem que entender o que o Flamengo está valorizando e já o valorizou. E o Flamengo também entender o que o Felipe Luiz já fez e o que pode ainda contribuir. E já está aqui, já está no clube. Então, para mim, vai ser uma surpresa se não acontecer positivamente. Galera, os bastidores do Flamengo está pegando fogo e vimos aí a opinião de Pilhado, né? Ele soltou um vídeo aí exclusivo aí, né, nas suas redes sociais, falando sobre essa renovação e disse que tá encaminhado, né? Felipe Luiz, Flamengo tá encaminhado, porque se a gente for analisar, o Flamengo não vai encontrar outro técnico no valor que Felipe Luiz pediu. E com a multa também vai ser multa muito alta. Então, melhor contratar um técnico, né, pagar o que ele está pedindo, claro, né, nas condições que o Flamengo permite, né, do que contratar outro técnico que vai ser uma aposta, que vai tentar ali ganhar o que o Felipe Luiz já ganha e conquistar também o que o Flamengo conquistou junto com os jogadores ali, né? Então não faz sentido fazer essa mudança. Mas também tem que ver também se Felipe Luiz não quer demais na questão de liberar para a Europa, né? Imagina no meio da temporada o time europeu vai lá e contrata e o Flamengo fica de mão abanando. Aí não, né? O projeto é para o ano todo. Se ele vai ficar, ele tem que ficar o ano todo e não já sair da meia temporada só porque a multa dele está baixa, né? Então, o Flamengo precisa rever isso aí e tá certo nesse sentido. Mas, em relação à contratação, a melhor forma para os dois é continuando aí esse casamento aí até o fim do contrato no próximos anos. Mas é isso, qual a sua opinião? Dê sua opinião aqui pra gente, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.